Posto isto, foi aqui por inúmeras vezes citado o regulador, neste caso o regulador setorial, a Autoridade Nacional para as Comunicações. Temos entre nós o professor Amada Silva e eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e pedir que nos dirigisse ao Congresso as suas palavras, que porventura são, em parte, uma resposta àquilo que foi o debate rico que tivemos esta tarde. Sr. Professor. Então, muito boa tarde, Sr. Ministro, caros amigos. Eu estava a pensar o que é que ao fim de 2 horas e qualquer coisa, mais de 2 horas, a audiência podia ouvir de alguém que só tem 20 minutos, e eu até vou tentar encurtar, porque já estamos atrasados, para responder a tanta coisa que foi levantada. Ainda por cima, sempre, muitas delas têm resposta, porque algumas delas, como sabem, são problemas por resolver, e estamos aqui para tentar dar-lhe algum avanço. De forma que não vou alinhar nenhum discurso, mas vou refletir um bocadinho sobre 2 ou 3 pontos em que tentarei fazer a síntese daqueles principais problemas que foram levantados e não tenho tempo para mais, nem devo ter. De qualquer maneira, quando o meu amigo Diogo me convidou para estar aqui nesta circunstância, e eu queria felicitá-lo a ele, o Dr. Jorge Vasconcelos, pelo tema, pela maneira como me envolveram, e pela coragem do tema, porque é um tema, como eu disse, na altura inoportuno. Quer dizer, não, eu recordo-me aqui na última crise do final do século, que já se falava muito nessa altura dos problemas ambientais, mas houve uma crise económica e financeira que não teve o limite que tem agora, não teve as características que tem agora. O Economist titulava num dia, na capa, agora temos em crise, the greenery now está metido entre parênteses. E parece que é quando ficar falta de dinheiro a gente esquece do que é verde. Mas, de facto, é nas alturas mais que temos de tomar as boas decisões. E se nós temos de tirar alguma lição para a regulação e para o que estamos a falar, é de facto que o grande problema do ambiente, eventualmente a atual crise, é que nós perdemos bastante a noção do que é investimento. Ainda agora até falámos de investimentos, os investimentos são a longo prazo. Pois são, os outros são aplicações financeiras de curto prazo ou comércio curto. E às vezes perdemos essa noção. E a regulação ex ante, se me permite, é uma regulação de longo prazo. É tomar decisões para que se repercutem no curto prazo, senão não serve. É porque é uma antecipação das situações. A regulação ex ante só consegue dar resultados, só é útil se tivermos todos responsabilidades. Fala-se da responsabilidade ambiental, fala-se da responsabilidade social, mas deixem-me falar da responsabilidade concorrencial. O que é concorrência? O que é um bom concorrente? Um bom concorrente é aquele que procura ser melhor que os outros. Um bom concorrente não é aquele que tenta impedir que os outros sejam melhor que ele. E eu aqui não fiquei com a sensação que qual era a concorrência que está em jogo do que eu vi. Porque a concorrência séria, aquela em que se acredita, é aquela em que eu jogo, os dados estão feitos, a regulação é ex ante, fez as regras, e toda a gente diz, vou respeitar as regras. E o que eu sinto é que muitas vezes, como é que eu vou infringir as regras? O que para mim não me surpreende. Na universidade, quando às vezes queria alguns regulamentos de como é que se faziam os pontos, e como é que a malta perguntava logo como é que se pode infringir aquilo. Bom, não é isso. Esse é o problema da regulação. O que transfere as questões da regulação para as questões da supervisão, as questões da intervenção, do contencioso, que torna tudo muito mais demorado, muito mais demoroso e muito mais complicado. E isto é uma coisa que, porventura, também, já que estamos a falar em ecologia, vale a pena todos nós pensarmos. Se todos nós formos sérios na concorrência, provavelmente a regulação ex ante é muito mais eficaz. Senão, passamos a ter que nos preocupar com supervisão, com fiscalização, com contenciosos, demorados e graves. Era uma mensagem que eu gostaria de dar por causa da reflexão que fiz sobre a eficiência, também ela, da regulação. Mas porque eu prometi, disse ao caro amigo Diogo, que a sessão era sobre ambiente, e eu também teria que falar disso. Houve quem falasse, houve quem não falasse, e felicito quem o fez. Mas eu, quando entrei aqui, porque me preocupei muito com isto há muitos anos, aliás, recordo-me de uma coisa em contas nacionais, uma cadeira que
me pediram para dar na universidade, eu até dei em 1977 ou 78 contas ecológicas. E para quem não sabe, o Lentieff em 1978 até fez um artigo onde já punha na matriz a produção de oxigênio e a distribuição de oxigênio. E depois teve alguma dificuldade em fazer aquilo, porque entretanto toda a gente esqueceu. O Clube de Roma, como sabem, lançou o problema. Logo dentro do Clube de Roma, o Bertrand Juvenel avisou para o problema da distribuição do rendimento, que era agravado pelos problemas ambientais, designadamente quando as pessoas que viviam nas aldeias e, sobretudo, nos subúrbios das cidades, até tinham uma vida má, viviam mal, mas tinham bom ar e boa água. Com a degradação ambiental passaram a ter mau ar e má água, portanto, a ficarem piores do ponto de vista das condições de vida, enquanto as pessoas viviam bem e iam naturalmente apanhar bom ar e bom ar para a praia ou para a serra, que ainda hoje custa caro. Portanto, significava que a distribuição ambiental agrava, sobretudo, o nível de vida das classes mais desfavorecidas e das pessoas mais desfavorecidas. Isso também foi dito aqui, e isso são ilações que eu tirei das primeiras intervenções da primeira sessão. Se foi dito aqui muito bem que o problema do ambiente é um problema transversal, também a regulação é transversal. Ou seja, a regulação não está ali só para a concorrência. A regulação tem que criar, compatibilizar a concorrência atual e futura, a inovação, o investimento e também a defesa dos cidadãos, dos consumidores e daqueles que não são e que deviam ser. Portanto, compatibilizar isto tudo, como viram, é muito difícil, porque nós fazemos uma coisa, temos uma crítica e fazemos a outra e temos a crítica contrária. Portanto, isto não tem problema nenhum, fico muito satisfeito com as críticas que fizeram, tive muita atenção. O regulador deve ser pressionado sob pena de não fazer aquilo que deve, portanto, continue a pressionar, não tem problema nenhum, são sempre bem-vindos, mas esta transversalidade que eu ouvi falar, ainda mantendo no campo ambiental, preocupou-me. Porque a transversalidade que eu ouvi falar aqui no campo ambiental foi uma transversalidade do setor, uma transversalidade no máximo geográfica, e eu gostava que esta transversalidade também fosse posta também no campo das pessoas, no campo das famílias, no campo da demografia, ou seja, todos nós estamos a resolver as questões por causa dos nossos operadores, por causa dos nossos consumidores imediatos, por causa de nós próprios. E todos os seres bem pensantes que nós somos, resolvemos as questões da maneira do lado da oferta, esquecemos um bocadinho do lado da procura e, sobretudo, aqueles que não podem ir procura. Esta transversalidade implica que as questões ambientais, que não se resumem ao problema do CO2, menos ainda, não ao do carbono, menos ainda ao CO2, e que têm outras variantes que não podem ser esquecidas, porque nós não se concentramos muito no CO2, podemos qualquer dia ter problemas de outra natureza se os esquecermos, não podemos, sem tentar diminuir o peso que isto tem, que deve ser disto. Também esta transversalidade do lado das pessoas era importante e foi isso que o Sr. Presidente da República chamou a atenção. Nós não podemos esquecer os outros. Eu pedi às pessoas que vieram aqui da ANACOM, particularmente à minha senhora de imprensa, saber se alguém se tinha preocupado com o efeito do combate ambiental sobre a distribuição do rendimento, a distribuição do bem-estar das pessoas viverem, todas elas. E eu parece-me que esse é um fator esquecido. Um fator esquecido aí, às vezes um fator esquecido quando se fala da concorrência e um fator esquecido quando se fala da regulação. Eu não gostaria de esquecer. O Sr. Presidente da República, já agora que já toda a gente falou nisso, falou muito bem na necessidade da concorrência, mas também de atingir as zonas mais desfavorecidas e eventualmente, e não só, e isto é muito importante, não só por causa das pessoas que aí vivem, mas também por causa de não despovoar essas zonas e mais, criar atividade económica nessas zonas, sem o que, obviamente, a despovoação vai acontecer e, portanto, dar condições às empresas daí funcionarem. Curiosamente, recordo-me que vários colegas meus e várias entidades nos chamaram a atenção. Nós, numa das muitas congressos onde eu estive, já não sei quem chamou essa atenção, também já não sei onde é que foi, também não é relevante, mas chamou a atenção para o seguinte: eu acho que os reguladores se preocupam mais com os consumidores finais e pouco com as empresas. Foi uma coisa que eu nunca disse, porque as empresas também são clientes das comunicações. E provavelmente tem razão. Não tiramos de quais são as consequências, mas talvez seja a altura, e agradeço que me deem estes 20 minutos de reflexão que tiveram 2 horas por trás do outro. Portanto, às vezes não temos tempo, senão de fazer o dia-a-dia. E esta razão também teve implícita naquilo que o Sr. Presidente da República referiu, foi exatamente a atenção que é preciso para não despovoar o interior, conseguir, evidentemente, levar lá condições para que as empresas fixem. E, portanto, esta coesão social, também uma coesão territorial. Evidentemente, o regulador deve preocupar-se com isso. Será fácil, através das NGNs e dos outros critérios, fazê-lo? Não será fácil. Aliás, o Sr. Presidente da República e o Diogo aí, com mais confusão no início, disseram que as políticas públicas e a regulação devem tratar do assunto, eu direi, e os operadores, não. Porque senão parece,
Eu, às vezes, eu assisti hoje aqui a certas coisas que parecia que estavam a reclamar outra vez por um governo de direção central. O governo faz, desde o princípio, fiquei um bocado confuso. O governo faz, depois manda fazer. Fiquei um bocado confuso. Eu ali, o meu amigo António Carrapatoso, não sei se não era ele que estava-se a preparar para fazer o discurso em 2013, que ele estava a anunciar como ministro do planeamento. Fiquei assim com alguma dúvida se não era isso, porque eu não vejo outra solução. Além do mais, fiquei com a sensação de que, afinal, esta coisa das redes de nova geração tinham que ver, era um papel em branco, não havia história por trás. Depois percebi que havia umas coisas de condutas e tal, que já estavam lá feitas, mas aparentemente aquilo estava tudo desenhado ab início. E tudo estava, eu só pergunto assim, ok, vamos fazer uma rede partilhada ou não partilhada? O regulador não está preocupado com isso, o mercado dirá, mas vamos fazer uma rede única para todos e depois se verá, mas vamos fazer quem? Vamos fazer quem? Sou eu que mando? Eu sou o ministro, vai mandar? Como é que é? É fácil depois dizer, pois se nós fizéssemos isso, quem é que faz? Como é que isso se cria? Há algum impedimento para fazer investimentos em fibra? Eu queria deixar algumas mensagens claras. Nós, Anacom, recusamos liminarmente essa conversa do atraso. Não porque não possamos fazer melhor e mais rápido. Não é isso. E queremos fazê-lo. Mas essa coisa do desgraçadinho que está sempre atrasado é um fado muito estranho para Portugal. No máximo, e como dizem os meus amigos juristas, sem conceder, no máximo eu aceito que nós sejamos os mais atrasados do grupo da frente, mas sem conceder. E se repararem, todas as comparações são sempre com os grupos da frente. Esquecem-se dos outros 30 para trás. E depois dizem que estamos atrasados. Estamos atrasados esperando quem? Não quer dizer que não possamos fazer melhor. Não quer dizer que não devêssemos ter feito mais e melhor. Mal de quem pensa que não tem que fazer. Mas recusamos esse miserabilismo que não é aceitável. E digo-vos mais. Ainda há dias, numa conferência em Paris, estava eu sentado a ouvir exatamente sobre as novas gerações e o presidente da CULA Internacional, que, como sabem, é uma autoridade nesta matéria, e está ali o presidente da ANACOM, que tem as ofertas mais avançadas nesta matéria. E eu tive que intervir e dizer, a oferta é boa, mas as queixas ainda são muitas. Pronto. Com razão ou sem razão, mas tive que intervir que é problema. Mas agora a oferta é melhor de todas e, portanto, temos um problema da regulação versus supervisão. Se calhar podemos estar a falar a falhar como supervisores e se falhar hoje como supervisores é grave. Tenho que alertar os meus amigos que é um perigo falhar a supervisão, pior que falhar a regulação. Mas só isso. Agora, como reguladores, nós estaremos muito atrasados. Fizemos, sim senhor, uma consulta pública muito aberta. Temos a obrigação de tirar dela não apenas um mero relatório de consulta pública, mas uma posição. Mal é que se agora tiramos uma consulta pública, depois fazemos um relatório e lavamos as mãos e depois logo se vê, ainda vamos a fazer outra fase. Não temos a obrigação de tirar consequências. Mas fizemos uma consulta pública que está feita, com um relatório muito complicado, porque felizmente, e queremos agradecer exatamente, o Dr. Ferreira já o fez ontem, houve uma participação enorme de muita qualidade, que nós temos de dar resposta a tudo e tirar todas as informações que daí vieram para poderem ser integradas, e fizemos ao mesmo tempo, e estamos a fazê-las ao mesmo tempo, que a União Europeia que está a fazer regulação, que está a fazer também uma consulta pública. Os meus colegas da Europa, com quem eu partilho quase todos os dias, posso dizê-lo, estas preocupações, temos também uma posição comum que estamos a alterar e a pensar, e que, uma vez estabelecida, nos obriga, pelo menos eticamente, porque fazemos parte dela. E deixem-me que diga a todos, para ficar bem claro, olha, o David Kerry, naquilo que escreveu há dias, na oração, no discurso que faz anualmente, na Ofcom, disse, quando fez o discurso todo, não se esqueçam, meus amigos, isso aos ingleses, que nestas coisas agora a Europa manda muito, e nas telecomunicações manda, e nós temos que estar preparados para aquilo que a Europa nos disser. E, portanto, as decisões que nós tomamos na Europa são decisões que nos vinculam, porque fazemos parte delas, e temos obrigação. Não fazer como costuma dizer, a Europa mandou a gente a obedecer, não, mas nós somos parte integrante da decisão. Portanto, participamos na decisão. Estamos lá, gastamos tempo e dinheiro para tomar a decisão, verificar quais são aqueles que têm os mesmos interesses que nós. E temos procurado fazer. Bem ou mal, acho que não tem corrido mal. Mas estamos lá. E por isso, evidentemente, não se peça que nós tomemos uma decisão que seja, evidentemente, célere, se a celeridade for inimiga da qualidade, porque voltar atrás é grave. Como dizia o meu professor de instrução primária, pressa é bem, não faz ninguém. O que às vezes pode ser um bom argumento para andar devagar. Mas aí é outro ponto da celeridade.
Muitas vezes a ANACOM tem sido acusada, provavelmente com razão em alguns casos, noutros não, no caso de falta de resposta rápida. Não vou dizer que não houve casos em que isso podia ter corrido muito melhor, mas vou dizer que sim. Mal de nós não tivemos essa pressão. Mas aí põe-se agora de novo a questão dos tempos do regulador, dos tempos da política, do tempo da política e do tempo do privado. E aparece aí a figura do regulador, da autoridade independente. O que é um regulador? Quais são os objetivos de uma entidade, digamos, genuinamente pública e só pública? Vamos defender. O direito público, nesse campo, o que visa garantir é valores ligados à certeza jurídica, à imparcialidade e à continuidade da ação governativa e, quiçá, para que... E isso demora tempo. Demora tempo, cautela, porque esses são os valores. O privado tem que responder aos desafios imediatos e, evidentemente, tem a preocupação da celeridade e da proteção dos acionistas, mas que eu agora também espero que seja a proteção de outros interesses, e hoje particularmente dos ambientes e dos stakeholders em geral. A criação de uma autoridade independente fica a meio. É por isso que ela tem a natureza de independência e eu diria que uma autoridade reguladora tem uma celeridade híbrida. Deixem-me criar esse conceito. Uma celeridade híbrida. Não pode ser tão rápida como queriam os operadores. Estão sempre a dizer, nós vamos à frente da regulação, pois até pela natureza do processo regulatório, isso está lá. Não se esqueçam que as garantias que damos aos operadores e a toda a sociedade, de ouvir, de fazer consultas públicas, de tratar, depois de ter litigância crescente, como sabem, para impedir que as coisas vão para a frente. Também a penúltima queixa do meu amigo operador inglês também é essa, não estou sozinho, e até fala dos advogados da City que permanentemente o põem em causa. Portanto, os reguladores europeus estão todos preocupados com o aumento de litigância, eu não estou sozinho. Essa celeridade híbrida obriga a que nós tenhamos... Porque temos a costela pública, temos que ter certeza jurídica do que fazemos. O privado pode imediatamente mudar, fez uma estratégia, correu mal, muda. Ainda agora foi dito aqui que era preciso que fôssemos previsíveis. Eu acrescentaria que sejamos consistentes. E a consistência exige algum tempo. Portanto, nós temos que ter, e isto acarreta connosco um certo risco regulatório. Quando se fala de risco regulatório, toda a gente pensa que é o risco que as empresas fortes correm por causa do regulador. Quando eu agora estou a falar de risco regulatório, é o risco que o regulador está a correr por causa de tomar uma decisão errada. E, portanto, apressada. É claro que esta conversa dá para eu dizer, demora mais tempo, que não estou seguro, mas gostava que tivessem consciente que nós temos, a ANACOM está disposta a correr riscos regulatórios, mas não pode deixar de ponderar a sua costela pública e a necessidade de responder também com celeridade aos operadores privados. Disseram há pouco que, a propósito das condutas que os operadores privados, que os operadores iam sempre à frente do regulador. Mas depois deram um exemplo que não era nada desse. Porque o regulador fez a regra e o operador privado disse logo, como é que eu vou alterar esta regra? Portanto, não é ir andar à frente, é ir atrás, mas de outra maneira. Por um caminho, não sei se é o melhor, se é o pior. Portanto, é evidente que estas coisas têm as suas notas. Finalmente, as questões que têm que ver com as políticas públicas ligadas às NGNs e, obviamente, quem trata disso é o Sr. Ministro, independentemente da conversa e lógica do entrosamento que tem que haver entre a regulação e as políticas públicas, porque o regulador não tem autoridade democrática para definir políticas, nem quer. Mas temos então na lógica da regulação e nas questões levantadas para as NGNs. E no ambiente. É evidente que é ótimo o acesso simples às condutas porque é amigo do ambiente. Se eu tiver que abrir condutas e mais condutas e mais condutas, estou a gastar energia para abrir condutas, para fechar condutas, se eu estando lá já ganhei. E, portanto, também aí, essa execução da regra das condutas será bem-vinda do ponto de vista ambiental. Mas, relativamente ao seu desenvolvimento, eu gostava que fosse claro que nós esperamos tomar brevemente, a consulta pública está praticamente, o relatório está praticamente concluído, a posição deverá sair em breve, a análise dos mercados que também têm relevância para isso estarão quase prontas, algumas delas têm que ter a lógica e a interação com Bruxelas, porque, como sabem, Bruxelas tem direito de veto sobre a análise do mercado, gostava que isso não fosse esquecido. Nós estamos conscientes de que, e eu tenho uma opinião pessoal, e que discuti em parte com os meus colegas, e disse já há um ano num colóquio que houve em Capri, que
entendia que, do ponto de vista teórico, nas redes de nova geração não havia incumbência. Porquê? Porque eram novas para toda a gente. O que já foi aqui dito, nas redes de nova geração. Portanto, em princípio, não há incumbentes. Eu confesso que esta palavra incumbente, quando falo dela, fico um bocado nervoso, porque já ensino estas coisas de entrada e saída há 30 anos e nessa altura era o candidato à entrada, a empresa instalada, agora de repente apareceu o incumbente. Eu dei-me ao trabalho de ver aos vários dicionários o que é que quer dizer incumbência, há cautela, que é para nós falarmos na verdadeira definição dos termos. E quando fui ao dicionário da língua portuguesa, aquele dicionário muito grande da Sociedade Portuguesa de Autores, encontrei uma coisa que diz, que vem do cargo, que vem do latim, e significa que não é um anglicismo, eventualmente, ou os anglicismos vamos cá muitos ao latim, e diz que é um encargo que se dá a alguém. Primeira coisa que lá está, incumbência e encargo que se dá a alguém. E, portanto, parece que é verdade, até desse ponto de vista, a incumbência não há. Embora depois, quando fala do incumbente, diz aquele que incumbe, que é óbvio, não é? Mas depois também diz inclinado para a frente, e eu fiquei um bocado nervoso. Não sei o que é que isso quer dizer, deixei esse desafio. E, portanto, teoricamente não há uma incumbência nesta perspectiva. Não há uma incumbência nesta perspectiva. E, portanto, do ponto de vista de regulação, parece que está tudo limpo, o caminho está liso, meus amigos avancem. O problema é se há, sobre a atuação normal, e agora volto a dizer atrás, é que há história. Se a história tem algum efeito sobre esta incumbência. E o principal efeito é, de facto, o facto de, grande parte dos custos associados à concretização da fibra serem custos ligados à criação dos trabalhos de engenharia civil, sejam eles postos, condutas, etc., nas quais, evidentemente, o operador histórico tem alguma vantagem porque as criou no tempo oportuno. Se porventura os tivesse criado em regime de concorrência e com propriedade privada, eu tinha algum problema do ponto de vista de direitos de propriedade em dizer, a não ser por causa do poder de mercado. Mas não, foi em situação de monopólio, portanto é razoável que os abra. Que os ponha à disposição e como todas as outras que estão abertas. E, portanto, se isso for resolvido, eu não tenho problemas. Se isso for resolvido, ponho a hipótese de, a não ser que identifique poder significativo de mercado, não ter condições nenhumas novas para isso. Mas mais do que isso, também é preciso que as outras ligações com câmaras, etc., muitas vezes também estejam ultrapassadas e que os modelos do passado, que alguém disse aqui ainda há bocado, para os quais foram aliciados, eu não gosto da palavra, mas a verdade é que foram. Quer dizer, a regulação para criar uma concorrência acabou por estimular modelos de negócio que ainda não estão concretizados e que não estão concluídos. Portanto, também esse é um ponto que o regulador tem que estar atento e está. Portanto, há aqui vários vetores que se cruzam, não sabemos como resolvê-los, estamos a tentar resolvê-los e, oportunamente, procuraremos dar-lhes uma palavra. Eu termino com duas notas. A primeira ainda sobre a questão ambiental. Quando te ensinei esta coisa, sempre defendi, e é muito esquecido o problema da procura, que no fim do dia, quem decide são os consumidores. Se os consumidores não adotarem comportamentos ambientais, não há defesa de ambiente possível. Pode, do lado da oferta, fazer-se o que se quiser. Podem fazer todos os processos que quiserem. Se os consumidores, se os cidadãos não utilizarem comportamentos ambientais, não se faz. E aí, uma vez mais, a distribuição do rendimento tem um papel capital. É que hoje em dia os bens ditos limpos, não há bens ditos, aqui já há 30 anos o Peter Apple chamava-lhe as tecnologias doces, para não dizer limpas, esses bens ditos amigos do ambiente, como sabem, neste momento são mais caros do que os outros. Quem é que os pode comprar? Quem tem capacidade para o fazer, que às vezes não o faz, na sua lógica de minimizar os seus custos. A solidariedade ambiental passa também aí, em todo o campo, para que aqueles que podem fazer essas despesas o façam. E devem fazê-lo. Porquê? Porque os outros que são mais baratos têm que ficar lá para quem tem o salário mínimo. Porque eles não têm dinheiro para comprar os produtos mais caros. E com isso fazem duas coisas. Porque ao fazerem isso, criam maior consumo nesses bens, vão aumentando, e então há um processo de transferência de economias de escala para os grandes, e qualquer dos outros também já os podem comprar. Portanto, é uma questão de solidariedade. Esta solidariedade é um problema também vital para resolver o problema das NGNs, e acaba aqui. Qual? É que o Sr. Presidente da República disse muito bem que é preciso também que a banda larga chegue até lá, e o Governo está empenhado nisso, e todos nós estamos empenhados nisso, por causa da coesão social em todo o território. É verdade.
Mas eu gostava de chamar a atenção de uma coisa por causa da regulação. É que, normalmente, há uma coisa que se chama economias de escala, economias de gama, economias de aglomeração, que fazem com que as coisas sejam mais baratas num sítio do que noutras onde a dimensão é superior. E não há lei, isto não é uma lei para ser abolida por decreto, e muito menos por decreto regulamentar ou do regulador, é um facto da vida. Mas, por outro lado, o regulador tem que fazer os seus cálculos e impor as suas soluções baseado naquilo que se chama orientação para os custos, o que quer que isso queira dizer. De qualquer maneira, a orientação para os custos é muito importante e nós esquecemos muitas vezes disso, e a crise atual prova bem como tanta gente esqueceu da orientação para os custos, designadamente e no que diz respeito ao ambiente, a orientação para os custos de longo prazo, porque esses foram varridos para baixo do tapete, mas estavam lá e agora estão todos a vir ao de cima. E a orientação para os custos faz com que não seja muito difícil provar que pôr banda larga em frente de espada à cinta não é mais caro que pôr nas Amoreiras. E, portanto, do ponto de vista da orientação para os custos, temos aqui um problema de regulação, porventura, muito difícil, que é quase a quadratura do círculo, mas para isso as políticas públicas ficam com o Sr. Ministro. Muito obrigado.